um episódio ocorrido com Yogananda em 1920, quando ele chegou aos Estados Unidos, enviado por essa associação de mestres iluminados da Índia para pregar o yoga no Ocidente. Para quem está chegando agora, repito, eu falo muito em Yogananda porque ele é o meu mestre. Se fosse outro, estaria falando em outro mestre, mas como Yogananda é o meu guru, por isso eu falo muito dele, cito muito a ele. Yogananda, quando chegou aos Estados Unidos, com turbante, com aquela roupa ocre, né, de Swami, de renunciante da ordem dos Swamis da Índia, certa vez, certo momento, Jai, Jai, Palmeirim, meu irmão, boa noite, querido. Quando ele chegou com aquela roupagem, parecendo um príncipe indiano, certa vez, três norte-americanos o assaltar, queriam assaltá-lo, assaltar Yogananda, vejam só, armados, e apontaram armas para Yogananda. Apontaram armas para Yogananda e ele perguntou: o que vocês querem? Dinheiro? Dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho eu dou a vocês. E levantou as mãos. Os três homens sentiram o poder dele, a bem-aventurança. Baixaram as armas, se entreolharam e disseram: ele é grande. E não puderam assaltá-lo. Essa é a história de uma devota. Essa história nos foi contada em 2004 aqui em Brasília por um monge que para mim é um santo. Não tenho a menor dúvida. Brother Keshavananda. A energia de Keshavananda é muito poderosa. Isso é um relato meu. Eu presenciei. Quando eu me aproximava de Keshavananda, vinha em minha mente a palavra magneto. Eu sentia a coluna vertebral dele feita de pura energia, de pura luz, só de me aproximar dele. E ele nos contou essa história dessa devota, não me recordo agora o nome dela, mas ela ajudou mais tarde a construir um dos templos, um dos ashrams da Self-Realization de Yogananda. Ela assistiu a uma conferência de Paramahansa Yogananda, uma palestra de Yogananda, ficou maravilhada, encantada com o que o mestre falou e com a energia. Ele, inclusive, os discípulos diziam que os auditórios onde Yogananda falava, o auditório ficava totalmente magnetizado. A energia dele inundava o auditório de luz. Ela, então, maravilhada com aquilo, ele disse durante a palestra: se vocês quiserem visitar o nosso ashram, serão bem-vindos. E ela resolveu ir nesse mesmo dia visitar o ashram de Yogananda. Ela foi, ela tinha um bebezinho de colo, ela levou o bebê. Quando ela chega na sede central da Self-Realization de Yogananda, Paramahansa Yogananda, que ela estaciona o carro, monges, discípulos de Yogananda vieram recebê-la. Ela ficou espantada, ficou assustada. E trazendo um carrinho de bebê. Os monges vieram trazendo um carrinho de bebê. Ela ficou mais assustada ainda, chamando ela pelo nome. Aí ela perguntou: como assim? Eu assisti a palestra do mestre, né, de Yogananda, mas não falei com ele, não falei com ninguém. Como vocês sabem o meu nome? E eles disseram: o mestre está esperando por você. O mestre está esperando por você. Ela ficou muito surpresa. Chega diante de Yogananda e ele a chama pelo nome. Muito parecida com a história de Zaqueu, quando Jesus afirmou a Zaqueu: Zaqueu, ele sabia o nome de Zaqueu. Isso é onisciência. Desça da árvore. E ele então, Yogananda, conversando com ela pelo nome, ele disse a ela: você nesta vida, nesta encarnação, não tem karma. Yogananda fez o papel de gênio da lâmpada, né, dos três desejos. Nesta vida você não tem karma. Você tem o direito de me fazer três pedidos, o que você quiser.
Ela depois, mais tarde, contou que se ela tivesse mais experiência, teria pedido outras coisas do que pediu. Ela pediu o seguinte: eu quero ter o cabelo encaracolado naturalmente. Quero conseguir acordar cedo todos os dias. Eu tenho dificuldade de acordar cedo, quero acordar cedo. E o terceiro pedido, eu quero US$ 1 milhão. Yogananda sorriu e disse a ela: eu posso até conseguir esse 1 milhão, mas você não acha melhor que você peça saúde, vida longa, prosperidade? E ela então aceitou. No dia seguinte, o cabelo, quando ela acordou cedo, o cabelo estava encaracolado e ela viveu de forma próspera durante toda a vida, de forma saudável, ajudou a construir um dos templos da Selfie nos Estados Unidos. Isso é onisciência, onipotência. A história de Mukti Mata, Mukti, libertação, mata mãe, mãe de libertação. Mukti Mata, quando ela ainda era criança, ela costumava orar para Deus. Criancinha, ela dizia: Senhor, se você é real, mostra-te a mim, venha a mim de alguma forma. E ela rezava isso sempre, desde pequenina. Eu quero te ver, Senhor, venha a mim de alguma forma. Mas nunca aconteceu nada. Ela cresceu e um dia ela gostava de assistir conferências, palestras de padres, pastores. Ela ia sempre a conferências cristãs. E um desses dias, uma amiga a convidou para assistir uma conferência e ela disse: será algo diferente que você nunca viu antes. E ela pensou: bom, vai ser mais uma dessas conferências, mas eu vou, é a minha amiga que está me chamando, eu vou. Mukti Mata, Mukti Mata, obviamente, é um nome iniciático. Agora não me recordo o nome de batismo, o nome dela não iniciático, não estou me recordando agora. Mas ela disse que quando chegou ao auditório, ela sentiu aquela presença. Segundo ela, era como se estivesse entrando no céu. Tamanha era a energia, a vibração de Yogananda. E ele ainda não havia chegado ao palco. E ela disse que naquela época havia umas cortinas e o palestrante, as cortinas se abriam para que o palestrante pudesse vir. Então as cortinas se abriram e Yogananda veio. E ela disse que olhou nos olhos dele. Claro que o auditório lotado, ele lotava auditórios naquela época, 1920, 1930, 3.000, 4.000 lugares lotados. E ela disse que ela pensou: os olhos dele são os olhos de Jesus Cristo. E na mesma hora o racional veio e disse: mas como assim eu nunca vi Jesus Cristo? Mas era a energia, era a vibração de Yogananda. Ela ficou tão maravilhada com a palestra que ela, alguns dias depois, decidiu se tornar discípula. Ela decidiu entrar para a vida monástica, se tornar freira, né, digamos assim, monja da ordem de Yogananda. E há uma entrevista, existe uma entrevista do mestre com o discípulo. Se Dishir escreveu: o campo de Yogananda devia ser imenso e de muito magnetismo. Sim, certamente a consciência cósmica vai muito além do nosso planeta Terra, na verdade. Além do sistema solar, além das galáxias. É consciência de Nirvikalpa Samadhi, como ele provou em 1950, 2 anos antes de deixar este mundo, ele provou isso a um discípulo no deserto de Mojave, Brother Anandamoy. O campo áurico é algo extraordinário de um ser assim. E então ela marcou uma entrevista com Yogananda e ela contava, né, porque ela também já não está mais encarnada,
Os discípulos diretos de Yogananda, nenhum mais está encarnado. Nós já perdemos os nossos discípulos, os nossos apóstolos, aqueles que viram Yogananda pessoalmente, que comungaram pessoalmente com Yogananda e se tornaram iluminados também. E ela então contou aos discípulos que ela, quando entrou no escritório, ela sentiu como se escamas ou véus de maia, de ilusão, fossem caindo. E ela ouviu a voz interna de Deus no coração dela falando. Porque quando ela era criança, lembram que ela rezava pedindo a Deus que ele se mostrasse a ela quando era criança. A voz de Deus falou no coração dela: você sempre quis saber se eu sou real. Eu sou Yogananda. Yogananda se tornou eu. E ela, ouvindo essa voz interna, foi se aproximando do mestre. E quando chegou bem próximo ao mestre, ele sorriu e disse a ela: você veio. Você veio. Ela foi uma das grandes santas, discípulos de Yogananda, indescritível, a sabedoria, o amor, a energia de Muktimata. Existem relatos de pessoas que se aproximavam das matas, as mães, não é? Muktimata, Taramata, Dayamata, Gyanamata, Uma Mata, todas iluminadas. Existe um relato de devotos nos jardins da Selfie, em que alguém falou: as mães, vêm aí para abençoar as pessoas. É dito que o jardim parecia o céu, a energia era como se o céu tivesse chegado, quando as mães vinham para abençoar as pessoas que estavam ali nos jardins. Relatos de discípulos contemporâneos. A história de Taramata. Taramata foi outra, gigante. Inclusive foi ela que conseguiu a publicação da autobiografia de um yogi. Graças a ela, ela tinha um conhecimento muito grande das Sagradas Escrituras da Índia. Inclusive Yogananda dizia que adorava conversar com ela, porque ela entendia o que ele falava. Ela entendia em profundidade o que ele falava. Inclusive ela era tão evoluída, Taramata, tão evoluída, que Yogananda proibia de meditar. Ela não podia fechar os olhos porque ela entrava em samadhi. Ela fechava os olhos, a consciência dela se expandia, entrava em samadhi. Então ele proibiu: não medite, você não precisa meditar. Ela foi uma gigante também, Taramata. A primeira vez que ela viu Yogananda, o mestre é um portal. O verdadeiro guru, o verdadeiro mestre é um portal para Deus. E aqueles discípulos que estão prontos, eles entram em samadhi, eles entram em êxtase, eles têm a percepção divina. Ela contou, inclusive, ela escreveu um pequeno livro, um livro de bolso, pequenino, contando a história de um homem. Só que, na verdade, era ela. Ela era tão humilde que ela não queria falar a respeito dela mesma. Então ela falava como se fosse um homem que teve experiências de consciência cósmica com o Yogananda. Mas todos sabiam que, na verdade, era a história dela. Após retornar de algumas poucas conferências com Yogananda, ela sentia que havia sofrido uma transformação muito grande, interna, uma bem-aventurança indescritível. E ela achava que era algo até físico. Ela foi até o espelho de sua residência, de sua casa. Quando ela olhou no espelho, ela não viu o próprio rosto. Ela viu o rosto de Yogananda no espelho. E nesse momento a consciência dela se expandiu. Ela disse que viu os neurônios, as conexões neuronais, bilhões de conexões no cérebro, a luz no cérebro para que a consciência cósmica pudesse descer. E ela permaneceu semanas em estado de graça, em estado de êxtase. Ela disse que na rua as crianças sorriam para ela, as pessoas sorriam para ela do nada, porque sentiam a energia, sentiam a Deus, a vibração divina nela. Essa é a história de Taramata, uma das histórias. Estou contando algumas histórias, existem muitas histórias com os discípulos.
Esse é o brother Ananda Moy. Vou contar aqui algumas histórias com ele também. A primeira palestra que ele assistiu de Yogananda, a mesma coisa. É uma energia tão poderosa do avatar, do mestre. Se você vir alguém que se diz avatar, que se diz mestre, e você não sente nada perto dele, desconfie. Desconfie. Então, o brother Ananda Moy, a primeira palestra que ele assistiu de Yogananda, quando terminou a palestra, ele foi cumprimentar o mestre. E Yogananda apertou a mão dele. Apertou a mão de Ananda Moy. Ele disse que um fluxo divino, indescritível, de alegria veio do mestre e inundou o coração de Ananda Moy. Ele saiu dali daquela palestra, como ele narrou, pulando, correndo, cantando pela rua como um louco, uma felicidade que ele nunca havia experimentado antes. Essa foi a primeira experiência dele com Yogananda. Claro que mais tarde ele também se tornou monge, se tornou discípulo monge, monástico da ordem de Yogananda. Uma outra experiência foi quando Yogananda já estava próximo, né, de deixar este mundo, estava doente e Yogananda absorveu no próprio corpo o karma dos discípulos. E Yogananda sentia dores físicas muito fortes, essas dores devido ao mau karma, porque o mestre, ele não tem karma, o avatar ele não tem mais karma, então ele absorve por compaixão, por karuna, em seu próprio corpo, o karma dos discípulos. E o Ananda Moy sabia que Yogananda estava sentindo dores fortes. Ele foi até o carro, Yogananda chegando num carro com um discípulo dirigindo o carro, e o Ananda Moy foi ajudar o mestre a sair do carro. E mais uma vez o Ananda Moy tocou no braço do mestre. Dessa vez não foi Yogananda quem apertou a mão dele, foi ele quem tocou no ombro de Yogananda para ajudar o mestre a sair do carro. E mais uma vez aquele fluxo de bem-aventurança indescritível. E o Ananda Moy pensou: meu Deus, eu sei que o mestre, está sentindo dor. E ao mesmo tempo que ele sente essa dor, ele está embriagado de bem-aventurança. Como eu gostaria de poder ajudar as pessoas desta forma. Isso ele só pensou. Yogananda, o onisciente, olhou para ele, sorrindo e disse: não se preocupe, a sua hora chegará. Uma terceira história foi no deserto de Mojave, em 1950. Foi ele quem presenciou Yogananda em Nirvikalpa Samadhi. Yogananda, nessa época, ele dizia: a Mãe Divina está me apressando, porque o meu tempo acabou na Terra. Eu tenho que deixar a Terra. Mas eu preciso terminar os comentários ao Bhagavad Gita e ao Novo Testamento da Bíblia cristã. No entanto, a Mãe Divina está me apressando, e ela disse: se você não sair por bem, eu arrancarei na força do corpo. Então, ele, sabendo que o tempo dele era curto na Terra, estava com o tempo emprestado pela Mãe Divina, ele corria para escrever em êxtase, o tempo todo em êxtase, em Samadhi, escrevendo os comentários do Novo Testamento e do Bhagavad Gita, vendo Jesus, tendo a visão de Jesus físico ali para ele, para, para comentar o Novo Testamento, e do outro lado o Bhagavad Gita de Krishna, para comentar o Bhagavad Gita. E era uma energia tão poderosa que o Ananda Moy, ele disse certa vez, ele entrou no escritório onde Yogananda estava, ele disse: a energia era tão forte, era tão poderosa, que eu tive a nítida sensação de caminhar para dentro de Deus. E em um outro momento em que Yogananda, os poucos momentos em que Yogananda saiu do escritório para descansar, ainda em êxtase, com os olhos voltados para cima, Kutastha Chaitanya, né, concentrado no Kutastha, a energia de Yogananda era tanta que o brother Ananda Moy, ele falou: eu tive que recuar da presença dele vários passos para trás, porque a energia dele me empurrou para trás. E ele disse: os três mundos flutuam em mim como bolhas. Os três mundos são todos os universos físicos, todos os universos astrais e o universo causal.
ou seja, é um avatar Purna, uma encarnação total de Deus na Terra em pleno século XX. E uma quarta história é que ele também nos conta, existem, como eu falei, muitas histórias, do cacto, da compaixão de Yogananda por um simples cacto. E o brother Ananda Moy estava limpando ali um determinado ashram, fazendo a parte da jardinagem, e havia um cacto que, na visão do Ananda Moy, era feinho. E ele, então, pediu ao mestre, mestre, posso cortar esse cacto? E Yogananda, não, não corte. Ele está vivo. Não corte o cacto. E Yogananda proibiu a ele de cortar o cacto e saiu. O Ananda Moy, teimoso, teimando com o mestre, viu Yogananda já longe, dobrando a esquina. E aí ele pensou, bom, o mestre está longe, eu vou cortar esse cacto porque ele está muito feio. E pegou o machado para cortar o cacto. Quando ele deu a primeira machadada, ele escutou a voz do mestre lá longe. Está vivo ou está morto? E Yogananda veio correndo. E o Ananda Moy assustado. E Yogananda se jogou e abraçou o cacto. Você quase o mata. Você quase o mata. E abençoou o cacto. O brother Ananda Moy, em sua palestra, narrando esse episódio, disse para quem estava ouvindo a palestra, está gravado, inclusive está gravado em vídeo. Ele disse, se ele tinha tanto amor por um simples cacto, imagine o amor que ele não tem por nós. O Dr. Lewis, dentista da cidade de Boston, também um grande discípulo, foi o primeiro, na verdade, o primeiro discípulo de Yogananda na América. Ele tinha a visão do olho espiritual, ele via a luz no olho espiritual, mas não sabia o que era. Desde criança, perguntava a padres, pastores, a todos os tipos de religiosos, você sabe me dizer que luz é essa? E ninguém sabia dizer. Quando ele então encontrou Yogananda, a pergunta de praxe, a primeira pergunta que ele fez a Yogananda, o senhor sabe me dizer que luz é esta? O que é isso que eu vejo aqui na testa? Yogananda sorriu. Acho que sim, doutor. Pegou a sua pele de tigre, colocou no chão e pediu que o doutor se sentasse junto com ele. Yogananda encostou a sua testa na testa do doutor. E aquela luz que o doutor via, pequenina na testa, aumentou como um portal. E a consciência do doutor entrou na luz. Ele mergulhou na luz. Ele viu o próprio cérebro, assim como Taramata havia visto o cérebro, as infinitas conexões no cérebro, a consciência cósmica. Ele viu os chakras, o centro cérebro espinhal, os nadis, os centros de energia, os canais de energia como uma árvore de Natal. Essa foi a primeira experiência do Dr. Lewis com Yogananda. Uma outra história narrada pela filha dele, a Brenda Lewis. Isso está narrado em um livro escrito pela própria filha do Dr. Lewis. Ela disse que certa vez ele e Mildred Lewis, a esposa, né, estavam com Yogananda, se despediram do mestre. O mestre saiu, subiu as escadas e desapareceu lá dentro do ashram. Enquanto isso, eles estavam se preparando para ir embora, e a Mildred, a esposa dele, bateu a porta do carro na mão dele. Sem querer, obviamente. A mão do doutor ficou esmagada, visivelmente esmagada. A dor era insuportável, como eles narraram depois. Ela, apavorada, saiu correndo, ela sabia da onipresença, da onipotência do mestre, né, de Yogananda. Ela correu para pedir socorro a ele. Quando ela sobe as escadas, que vê o mestre sereno, ele sabia de tudo. Yogananda sabia de tudo.
Ela, apavorada, diz a ele: acabei de esmagar a mão do doutor. Yogananda, calmo, disse a ela: acalme-se, acalme-se, ficará tudo bem. Peça ao doutor que coloque a mão dentro do bolso, a dor desaparecerá. E sigam viagem, sigam viagem. E eles então fizeram assim. A dor desapareceu quando ele colocou a mão dentro do bolso. Quando chegaram em casa, que o doutor tirou a mão do bolso, não havia uma cicatriz na mão do doutor. Outra história foi a morte gloriosa do Dr. Luiz. Morte gloriosa que, inclusive, foi narrada e presenciada mais uma vez por sua esposa, a Mildred. Ele já idoso, com mais de 90 anos, no hospital, estava deitado na cama e pediu ajuda a ela para sentar, para ajeitar o travesseiro nas costas, para meditar. Ela então a ajudou a se sentar, colocou o travesseiro nas costas dele e se sentou ao lado do marido para meditar. E ela narrou, ela disse que pensou, bom, será mais uma meditação, não é? Como sempre meditamos. Fechou os olhos, passaram-se alguns minutos. Ela escutou uma explosão, uma espécie de explosão dentro do quarto. Abriu os olhos, assustada, o quarto inteiro estava cheio de luz, de uma luz azul. Ela olhou para o lado, olhou para o doutor, para o seu marido. Dos olhos dele saíam faíscas de luz azul. E o rosto de Yukteswar, mestre de Yogananda, inclusive o Dr. Lewis tinha uma admiração muito grande por Yukteswar, por Swami Yukteswar, até mais do que pelo próprio Yogananda. Provavelmente em alguma encarnação passada ele deva ter sido discípulo de Yukteswar. A Mildred viu o rosto de Yukteswar no rosto do Dr. Lewis. Ou seja, Yukteswar veio buscá-lo. E ela ficou repetindo depois disso: que bênção presenciar uma morte tão gloriosa. Que bênção presenciar uma morte tão gloriosa. Que bênção presenciar uma morte tão gloriosa. Aqui ela, Yogananda no meio e o doutor. Então, algumas coisas que devemos considerar em um verdadeiro mestre, em um verdadeiro guru. A presença de Deus, o verdadeiro mestre, a presença de Deus é visível nele. Quase todos, como disse o brother Ananda Moy, pouquíssimos não sentiam Este é nada um perto pequeno dele. trecho da live. Quem pode de fato ser chamado mestre, o verdadeiro guru? Assista a live completa em nosso canal da Escola de Yoga do Lago. Namastê!